O livro de Mateus, capítulo 7. Queria convidá-los a mudar de posição. Capítulo 7. Eu vou pedir aos irmãos, como eu sempre falo, vir aqui, irmãos, não é um lazer. Vir no culto é um momento de adoração, de louvor, um momento que você vem tratar da sua alma. É um momento diferente. É preciso que a gente tenha todo o cuidado, todo cuidado. Nossos homens também, na hora, pode ter a sua Bíblia na mão e ficar atento. Se acontecer algum imprevisto, você se levanta e faz. Mas vamos dar atenção. Vamos dar atenção à palavra de Deus, porque Deus quer falar, mas nem sempre a gente se coloca para ouvir. Capítulo 7, verso 15. Obstáculos para entrar no reino. Há muitas pessoas tentando ser crente, querendo, mas não conseguem entrar porque tem obstáculos. E os obstáculos são empecilhos que às vezes a pessoa não consegue passar por eles, daí não se torna nunca um cristão. Torna-se até um frequentador de igreja sem ser cristão, porque não passou por este obstáculo que às vezes aprisiona a pessoa. No capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa, a garganta ainda meio machucada, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, disse Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Em seu nome não expelimos demônio? Desculpe-me. E demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome não ajudamos a tirar ofertas? Em teu nome nós não fizemos evangelho no lar? Em teu nome nós não servimos aqui na igreja, na portaria? Não está escrito, eu estou só ampliando. Em teu nome eu não vim à vigília? Em teu nome eu não dei aula no CETEB? Em teu nome eu não dei aula no SEAB? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, que não se limita tão somente para um grupo de pessoas, mas ela é para todos, para os bons, para os maus, para os salvos, para os perdidos,
Essa palavra ela é abrangente, ela tem um poder de alcançar a todos. Porém, nem todos acolhem a palavra no coração. Abençoa, portanto, esta manhã o que vamos ministrar e possamos ouvir com atenção. Tira, Senhor, todo o pé atrás, toda contestação que às vezes a pessoa começa a ler e até ouvir contestar. Senhor, tira esse espírito que atrapalha a vida de tantas pessoas. Nós te pedimos, ilumina-nos com a tua graça e com o teu espírito para esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu tenho falado sobre o reino de Deus, e este assunto é de grande importância, pois não fala de igreja, no sentido de frequentar uma igreja, não fala de servir a obra de Deus, mas fala de cidadania, ou seja, ser um cidadão do reino de Deus, ser um membro do corpo de Cristo, não membro da igreja, membro do corpo de Cristo. Me ouça, por favor, esta manhã. Reino de Deus não é o mesmo que você tocar. Você pode tocar e não estar no reino. Você pode cantar e não estar no reino. Você pode dar aula no CETEB e não estar no reino. Você pode dar aula no SEAB e não estar no reino. Isso é possível. Porque a qualificação não é o que você faz, é o que você é. Os frutos é que dá a identificação da árvore. Os frutos é o resultado daquilo que a pessoa é. Portanto, mais uma vez, estar no reino de Deus não é só vir à igreja, frequentar os cultos, ou até servir na obra de Deus. Estou servindo na obra de Deus, mas fala de cidadania. Eu gosto dessa palavra, é que identifica qual é a sua pátria. E cidadãos do reino de Deus realmente tem algumas implicações, as quais nós vamos tentar falar algumas delas. Segundo aspecto, qual é a linguagem que é usada pelos cidadãos que vivem no reino? E qual as práticas, ou seja, a qualidade das obras? Qual é a linguagem que é usada e que se usa os cidadãos que vivem no reino de Deus? Qual é o tipo de conversa? Quais são as práticas de quem vive no reino? A qualidade das obras que você pratica, que nós praticamos como cidadãos. Essa semana aconteceu um fato comigo e a minha... Tem gente que gosta, minha esposa, eu falo minha mulher, e a Bíblia fala de mulher mesmo, e a palavra mais linda para minha mulher. Nós vínhamos de carro, na caminhonete mais alta um pouquinho, e nós, na estrada, paramos com
aquele sinal que para poder fazer obra, né? E de repente passa uma pessoa vendendo suas mariolas e outras coisas. E eu e minha mulher ficamos bastante assustados e ao mesmo tempo alegres. Passa um senhor assim na beira do carro, tentando oferecer, estava com o vidro fechado. E ele passou, olhou para nós, foi lá na frente e voltou. E chegou perto do vidro, ficou assim, eu abri o vidro. E ele disse: eu estou vendendo esses docinhos para poder sustentar. Eu tenho 2 criancinhas pequenas, um sol quente. Ele de sandália de dedo, suando. E a minha mulher, que não é muito de comprar as coisas, ela não é de muito. E de repente ela começou a conversar e ele falou assim: vocês são crentes, não são cristãos? Pois nós somos. Este homem, de repente, nós compramos uma mercadoria dele. Quando ele pegou aquele dinheiro, ele começou agradecendo a Deus porque estava arranjando o pão das crianças. E ele se identificou como membro da igreja Deus e Amor. E esse homem fez uma oração intercessória por nós, parecendo que ele sabia tudo da nossa vida. Em pé no asfalto, sol quente na cabeça, vendendo, mas não perde a essência, cristão. E ele orou, intercedeu. Oh Deus, visita lá, vai tocando, vai batendo lá, Senhor. Uma oração de uma pessoa que nem fala problema, fala problema. Mas de um coração sincero, um servente de Deus. E Wanda falou assim: rapaz, o que é isso, hein? Como é que... Eu falei: é Deus. Você pensa que Deus não socorre? Isso realmente é uma identidade de uma pessoa que é cristã. Porque o sol quente, a sandáliazinha de dedo no pé, queimando no asfalto, não impede de ser um profeta de Deus. E nós recebemos aquela oração, despedimos, ele ficou tão feliz, coitadinho. Esse dinheiro é para comprar comida das crianças. Portanto, irmãos, qual é a linguagem do cidadão do reino? Porque a linguagem identifica onde está o nosso coração. O nosso falar, a nossa fala identifica o nosso tesouro, a qualidade das nossas ações, diz qual é o ambiente que frequentamos. As nossas práticas revelam o nosso caráter onde vivemos. Mateus capítulo 6. Muito sério isso, irmãos. Tão sério. Verso 19 do capítulo 6. Eu espero que você não durma, não cochila. Que eu não estou querendo gritar, eu estou querendo só falar essa manhã com você para alertar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. E ele aqui define no verso 21 uma coisa muito séria. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Onde está o teu coração, é o teu tesouro. O que colocou esses homens atrás da grade, envergonhando a família, perdendo a sua dignidade, seu caráter, que fez isto? É porque o coração deles estava no tesouro deles. O coração deles estava prisioneiro do tesouro que eles escolheram. O tesouro é aquilo que valorizamos. Portanto, o tesouro é aquilo que valorizamos. Se eu valorizo a Deus, tenho a linguagem das coisas de Deus, me preocupo com as coisas de Deus, o meu coração está nesse tesouro. É a minha identidade. Ouça, por gentileza. Se o coração está no dinheiro, você pode descobrir que a pessoa que tem um coração de dinheiro, qual é a sua linguagem? Ele fala sobre negócios, fala sobre aplicações, fala sobre investimento, compra e venda, etc. Se ele tem o coração nisso, ele só fala essas coisas. A preocupação dele é saber se o dólar subiu ou desceu, porque o coração dele está completamente enraizado naquilo que ele pensa. A conversa dele será sempre... Você vê que torcedor do Flamengo não conversa outro assunto. Só fala sobre o Flamengo. Veste a camisa do Flamengo. Compra a camisa. Ele veste o Flamengo na sua vida ou outros clubes de uma maneira tão profunda que ele é aquilo. Você não precisa perguntar, ele identifica. Eu sou isto. Então você pode descobrir que é onde está o seu coração. Meu coração está naquilo que eu valorizo, naquilo que eu estou envolvido. Se o homem é fazendeiro, fazendeiro só fala sobre boi, compra de terra, só fala sobre isso. Você vai conversar com o fazendeiro, ele vai falar sobre Nelore, quanto é que está dando a roupa de gado, quanto é que está custando isso, quanto é que está custando aquilo. Ele fala, aquela fazenda de fulano está vendendo, ela está barata, porque o coração dele é aquilo. Ele está envolvido, comprometido. Se é pescador, pescador só fala sobre barco, rede, um motor mais possante para o barco, ele só sabe falar. Por que ele? Porque o coração dele é aquilo. Infelizmente, eu estou falando em tese. É aquilo. Se a pessoa, ele é o fruto do ambiente em que ele vive. Isso é muito sério, meus irmãos. Isto nos leva então a pensar e até fazer uma pergunta: será que o nosso coração realmente está comprometido com Deus? Estamos envolvidos? Pescador fala sobre o mar. O vento hoje é sudoeste, eu não sei de onde vem outro. E o fim, dinheiro. Porque se eu pegar tantos peixes, eu vendo. Portanto, tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas é a vida. É aquilo que somos comprometidos. Eu estava lendo um artigo dizendo o seguinte: no passado, os grandes ricos
Eles transportavam o seu dinheiro dentro de uma mala. E quando o trem, eles colocavam a bagagem em cima do trem, tinha um lugar ali para botar bagagem. Quando chegava na estação, que parava para um tempo lá para tomar café, almoçar, o dono daquela mala que estava cheia de dinheiro, ele não saía de perto. Ele ficava de fora olhando a mala dele lá em cima. Todo mundo ia comer, ele não saía. E quando pegava a mala, se ele chegava no lugar, ele botava a mala, sentava em cima da mala. Porque ali estava o seu coração. Ele não podia contemplar as paisagens, ele não podia ver nada, porque ele estava cuidando da mala. O coração dele era comprometido com aquilo que estava ali. Onde está o nosso coração? Como nós estamos hoje? Qual tem sido o foco das nossas conversas? Nós que vivemos no reino. Agora é para nós, olha para nós. Qual tem sido o foco das nossas conversas e até dentro da igreja? Principalmente, sobre o que nós conversamos? Sobre Bíblia? Conversamos sobre as coisas de Deus? Ou às vezes, infelizmente, as conversas não têm nada a ver com Deus? Tem nada a ver. Falamos de tanta coisa e não sabemos nada de Deus. E eu creio, meus irmãos, ouça bem, que isto deve nos preocupar. Você quer ver a coisa mais grave que existe, que você tem que ter um cuidado enorme, é os seus momentos de lazer. Nós perdemos um pastor há poucos dias. Não morreu, morreu espiritualmente. E tivemos que substituí-lo, botar outro pastor no lugar, porque esse pastor não soube conviver com o lazer. Crente, quando vai à praia, é a pior desgraça na vida dele, porque ele não sabe se comportar como crente, quer se comportar como gente do mundo. Para ele, não, estou no momento de lazer. Crente, ouça, crente não tem lazer, ele pode descansar. Não estou dizendo que não possa ir à praia. Você sabe o que esse santo pastor fez? Levou um grupo de pessoas para a praia e lá encheu a cara de, o equivalente aqui a caipirinha. Deu um escândalo. Acabou com a igreja. E não teve outra alternativa a não ser retirá-lo. E ele vai ficar durante 5 meses recebendo um salário para se manter, para cuidar da vida. O que eu quero dizer com isto? Nós precisamos ter cuidado com os nossos lazeres. Que tipo de conversa sai nos lazeres? Quais são as atitudes, às vezes, dentro desse ambiente, quando ficamos meio perdidos? Isso é sério. Porque ou somos cristãos, ou não somos. Não estou dizendo que não se vá à praia. Eu estou dizendo que tem momentos que não deve ser nem ir à praia, porque a praia também é perigosa, não o mar. Porque quem é do mar não enjoa, segundo disse o bom baiano. É o ambiente da praia, é o ambiente favorável, todo mundo é exposto. E alguns crentes ainda dizem assim: afinal de contas eu sou filho de Deus. Pode até ser filho, mas está arriscado a cair, porque o ambiente não é legal. É preciso ter cuidado.
E começamos a falar coisas que não tem nada a ver, nada a ver. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isto não existe outra explicação. Portanto, ter cuidado com o lazer. Alguns não me ouviram direito, vai ser o bispo agora proibiu, ninguém pode mais à praia. Se você falar isso, você está mentindo, ou não está ouvindo o que eu estou falando. Quantos o coração está na casinha na praia? Eu não posso deixar, eu aproveito para ir para casa, para a praia. Tudo bem, pode ir, mas o coração não pode estar ali. E o primeiro a ser esquecido é Deus. Se não tivermos um coração totalmente entregue a Deus, as coisas de Deus, nós vamos nos perder. E quando você buscar aquele crente fervoroso, aquela crente cheia de brasa na boca, quando você procurar por ele ou por ela, ela acabou. Porque ela está falando uma língua que não é mais a língua cristã, é uma língua mundana, pervertida pelas coisas. A Bíblia fala de um camarada que tinha uma força muito grande. Este camarada tinha um poder, arrebentava tudo quanto é corda, ninguém segurava o homem. Você conhece esse camarada? Já viram falar nele? Há poucas pessoas ouviram falar nele, né? Quem é este camarada? Você já leu, parou para ler aquele livro? Você viu Sansão? Diga para aquele Sansão, o problema de Sansão não era a força, era o seu coração. Seu coração era comprometido com Deus. Mas em dado momento, surge uma Dalila. E ele começou a fazer concessões. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que vai, não, estou na festinha hoje de amigo, vou tomar uma cervejinha só para... Já viu isso? Festinha de amigo. Afinal de contas, uma cervejinha não vai fazer mal. Claro que não faz mal. Mas vai te destruir. Porque se tomasse uma cervejinha, pior que toma uma, duas, três e começa a falar bobagem igual as pessoas do mundo. Se perde. Sansão, Dalila, começou a passar a mão na cabeça dele. Ô meu filho, falando da sua força, você nem parece que me ama. Afinal de contas, você não precisa ser tão crente. Será que Deus vai te punir por causa disso? Oh, rapaz, fuma só um pedacinho de cigarrinho. Você acha que fumar isso aqui vai te fazer tão mal? Mas o problema não é fumar aquele cigarrinho que te dão, é que daqui a pouco você fica correndo atrás da favela para comprar. E se não tiver dinheiro, rouba de casa. E quantos estão roubando até troço de dentro de casa? Rouba joia. Quando a mãe procura, vendeu tudo para poder... Porque o problema é começar. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. E Sansão foi enrolando. Eu vou te amarrar. Pode amarrar. Até estourar. E ele estourou um bocado de cordão, não estourou? O bicho era bom, né? Mas ele foi se entregando. Foi se envolvendo. Ele foi tão apaixonado pela Dalila que em dado momento ele falou, para que me adianta ser nazireu? Que adianta ter força no cabelo? E deixa isso para lá.
que aconteceu? Está no cabelo. E quando ele acordou, cortaram o cabelo dele, amarraram ele e agora? Não arrebentou agora nem uma linha de costurar botão. Furaram os olhos. E ele no final disse: Senhor, pelo menos uma vez que eu quero me vingar. E Deus deu a ele a oportunidade. Só que quando ele derrubou aquela muralha, ele morreu junto com mais de 3.000. Ouça o que eu estou te dizendo, meu irmão, minha irmã. Quem vive no reino de Deus não entra nesses ambientes que você pode saber e sabe que vai estragar a sua fé, a sua comunhão com Deus. Porque o problema é o coração, que em dado momento ele vai sendo corrompido, e a Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. Ele tem esse mal, e a pessoa se deixa ser levada por isto. Portanto, viver no reino de Deus, ouça bem, para você andar e viver no reino de Deus, essas coisas têm que desaparecer. Senão você não vai viver nem andar no reino. É um assunto difícil? É. Eu posso pregar aqui o que você quiser, abra a Bíblia, onde você quiser me dar um versículo, eu prego. Meia hora e faço você pular, sair daqui todo suado. Mas é falso. Amanhã nós temos um culto de oração aqui às segundas-feiras, e eu tenho dito, quem não gosta de ouvir falar sobre o Espírito Santo, deve ficar em casa descansando. Porque nós vamos falar sobre a importância do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. É um culto para quem quer ser queimado. Nós estaremos aqui amanhã às 7h30 para dizer: Senhor, estou aqui. Sansão pensava que era forte, e não era. Ouça bem, meus irmãos, eu termino. A grande luta é você pensar que já é um crente maduro. Você não é um crente maduro. Ninguém é tão maduro. O que vai fazer a diferença é o coração no reino. É o seu tesouro. O tesouro é que define. Eu não tenho, estou falando de, eu não tenho meu coração comprometido com dinheiro. Dinheiro não me faz a minha cabeça. Eu sou um elemento caríssimo. Eu pertenço a Ele. E Ele tem cuidado de mim o suficiente. Eu não preciso de muita coisa. Eu preciso de Deus. E eu tenho procurado fazer isto. Colocar o meu coração nas coisas de Deus, na obra de Deus. Esta semana, mandei negociar um terreno lá em Juazeiro, não, Caruaru. Nunca fui, nunca cheguei lá, mas vou um dia. E nós temos uma congregação lá alugada, e o pastor não tem como comprar. Surgiu um terreno. Mandei fazer a oferta, o homem aceitou. Porque se eu não tiver o meu coração na obra e nas coisas de Deus, eu devo ir vender pipoca, ou vender refrigerante, meter um isopor de Coca-Cola no ombro. Eu vendo 50 Coca-Cola de manhã até meio-dia. Compro ela e vou ganhar aí uns R$70. E eu faço. Mas eu não posso ser pastor se o meu coração não está comprometido com as coisas de Deus. Você não pode ser um cristão se o seu coração não está comprometido com Deus.
Vamos ficar de pé e vamos ler o texto mais uma vez que nós iniciamos. E vamos convidar depois os músicos para cantar uma canção. A leitura inicial. Mateus 7. Leia agora esse texto, lá em cima na galeria, nosso jovem. Leia esse texto com atenção, por favor. Mateus 7, 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos se apresentam disfarçados. Que coisa terrível isso. Que se apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva nos espinheiros ou figo nos abrolhos? Assim toda árvore boa ela produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ouça, é cortada, é lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. E aqui nós temos o grande problema. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esta palavra no verso 22 é de aflição. Olha para o verso, é de aflição. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Jesus, olha, está lá, e quando chegar lá você vai querer argumentar. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, mas porventura não temos nós lá embaixo profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos muitos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Você não é o que você fala, você é o que você produz. Nós não somos o que falamos, nós somos o que produzimos. E ele diz o quê? Qual é a resposta? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. E aqui ele diz a razão: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. E viver uma vida de iniquidade tem muitas implicações. Uma vida de iniquidade, ela vai trazer complicações graves para a vida da pessoa. Portanto, meus irmãos, o meu desejo é que você examine a si mesmo. Esta canção diz, tu não habitas em tendas. Tu não habitas em tenda, mas tu habitas em coração.